Hoje a gente vai falar aqui então de Gálatas 1, que está falando aqui do outro evangelho, que infelizmente tem pessoas aí que distorcem o verdadeiro evangelho e geram ali então uma heresia, que é o que a gente mais vê hoje, né? O que mais a gente vê são pessoas ali distorcendo as escrituras, gerando ali então uma heresia, ou seja, gerando ali o outro evangelho. Porque só da pessoa distorcer uma doutrina bíblica já gera ali então o outro evangelho. Qualquer doutrina bíblica ali que a pessoa distorce, já podemos dizer que é outro evangelho. O que a gente mais vê hoje é isso, né? São pessoas ali distorcendo a Bíblia. Qualquer coisa que seja ali, qualquer doutrina que seja, a pessoa vai lá e distorce. Tem muito disso hoje, né? Mesmo inclusive o texto em si, estando ali dentro de um contexto, por exemplo, né? Tem pessoas que vai lá, isola uma passagem bíblica e ignora completamente ali o contexto da passagem. E, inclusive, só porque a pessoa ela quer acreditar em uma coisa que não é verdade. E aí ela vai lá e isola ali um texto só porque ela acredita no que supostamente o texto quer dizer, só que tem ali um contexto. É o que mais tem hoje, né? Então, vamos lá. Gálatas 1, versículo 6 adiante. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça do Messias para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho do Messias. Ou seja, tem pessoas que estão corrompendo o evangelho do Messias, ou seja, o verdadeiro evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é um criador justo, puro, perfeito, que mesmo pessoas pecadoras, merecedoras da condenação, que não são merecedoras da graça dele, ele vem, concede ali os dons da graça, da salvação e da fé a essas pessoas que são merecedoras da condenação. E essas pessoas, estando elas mortas em delitos e em pecado, como diz em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado, ele vem, vivifica essas pessoas e salva essas pessoas, concede ali o dom da vida eterna, da graça, da salvação e da fé. Como diz ali em Efésios 2, 8 e 9, e da vida eterna, como diz ali em Romanos 6, 23. E aí ele envia o seu Filho para morrer no lugar dessas pessoas merecedoras da condenação, para salvar eficazmente essas pessoas, para que ele puna então o Filho no lugar dessas pessoas ali que mereciam a punição dele e não o filho dele. Então ele envia o filho dele para que o filho dele receba o castigo que essas pessoas deveriam receber pelos pecados delas. Então o filho vem e morre pelos pecados dessas pessoas. Pelo filho ter morrido no lugar dessas pessoas não vai mais, nenhuma delas, ser condenadas e serão salvas eficazmente pela graça mediante a fé do Criador. E nisso se resume o verdadeiro evangelho. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje estão distorcendo esse evangelho que é o verdadeiro. Como, por exemplo, estando ali nós mortos em delitos e em pecado, o Criador, então, foi lá, nos arrastou até o Messias e nos vivificou e nos salvou eficazmente, sendo impossível nós perdermos a nossa salvação independente do que fizermos nessa terra de errado. E aí o que as pessoas vêm e falam? Que você tem livre-arbítrio, que você pode escolher ali o Criador dos céus e da terra. Como, por exemplo, vamos supor que você está ali nadando na água, e aí vem alguém e estende ali a mão, e aí você nada até essa pessoa. Aí para você segurar ali na mão dessa pessoa e essa pessoa te puxar. Isso seria, digamos, que a salvação ali por obras. Ou seja, você teria que fazer ali alguma coisa para ser salvo. Você teria que nadar ali, então, até aquela pessoa que, digamos que seria o Criador. Ou seja, você fez alguma coisa para alcançar ali, então, a salvação. Só que a salvação não é assim. Como eu tinha dado exemplo aqui antes, Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e em pecado. Então a gente não nadou ali até ele. A gente estava morto. Então o Criador veio, nos puxou ali, estando nós mortos em delitos e em pecado. Esse morto aí é um morto espiritual, tá? Não é morto literal, obviamente. Mas eu estou dando um exemplo aqui para as pessoas, digamos, que conseguirem compreenderem pelo menos um pouco aqui o que eu quero dizer. Então,
Não é que a gente teve que nadar até ele, ou seja, a gente teve que escolher ele, ou a gente teve que fazer alguma coisa. Foi ele que teve que fazer alguma coisa. E a gente não fez nada, porque aí ele veio, nos puxou ali, estando nós mortos em delitos e em pecado, e nos vivificou. Esse é o verdadeiro evangelho. E tem outras coisas também, né, que a gente pode, assim, considerar como sendo outro evangelho, como, por exemplo, ali, tormento eterno no inferno. Muitas pessoas hoje, elas fazem isso, né, elas acreditam aí que existe ali um tormento eterno no inferno e usam passagens bíblicas para corroborar isso que acreditam, só que não é bem assim que funciona. Por exemplo, tem pessoas que usam uma passagem ali, se eu não me engano, do Messias, onde ele está falando ali que dá a entender que ele supostamente estaria falando de um inferno, onde pessoas vão para sofrerem ali eternamente. Só que a verdade é que nessa passagem o Messias está falando ali, se eu não me engano, do Vale de Rinom. O que seria esse Vale de Rinom? Seria ali o lixão de Israel. Aí tinha um fogo ali no lixão de Israel, onde queimava e não se apagava aquele fogo, justamente para consumir todo o lixo que Israel jogava ali naquele lixão, que era um lixão de Israel. E as pessoas usam essa passagem para dizer o quê? Que ele está falando ali de um tormento eterno no inferno, só que ele está falando, na verdade, desse lixão de Israel. Então, o que acontece? As pessoas vão lá e distorcem isso que o Messias falou. E isso daí já pode ser considerado como outro evangelho, ou seja, o falso evangelho. Porque a pessoa está distorcendo ali, então, uma passagem que o Messias está falando de uma coisa, de outra coisa, ou seja, desse lixão de Israel, e elas vão lá e dizem que está falando ali de um tormento eterno no inferno. Claro, são pessoas ignorantes, né? Mas isso daí já é o outro evangelho. Claro, tem muitas outras coisas que a gente pode dizer aqui, como, por exemplo, também as pessoas dizerem que o Messias vai voltar a qualquer momento. Tem muita gente que acredita nisso, né? Que o Messias ele vai voltar a qualquer momento, mas o próprio Messias disse que ele só vai voltar no final da tribulação. Ele mesmo disse que só vai voltar no final da tribulação. Então, assim, isso é o quê? É o outro evangelho. São pessoas que distorcem as escrituras, as doutrinas aí da Bíblia, gerando, assim, uma heresia, ou seja, o outro evangelho. E mais uma coisa que eu posso falar aqui, antes de finalizar o vídeo, é sobre uma passagem muito clara nas escrituras, que está lá em João 15, 16 e 17. Não fostes vós que me escolherdes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Quem disse isso foi o próprio Messias. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que foi ele que nos escolheu. Só que o que as pessoas vêm falar hoje? Que você tem livre-arbítrio, que você tem capacidade de escolher. Só que o que ele está dizendo aí é muito claro, que não foi nós que escolheu ele, foi ele que nos escolheu. Então isso é muito claro nas escrituras. Só que as pessoas vêm e distorcem, gerando assim então o outro evangelho, e dizem que você ali tem livre-arbítrio para escolher ele. Ele mesmo disse também em João 5,40, por exemplo, contudo não quereis vir a mim para teres vida. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, ou seja, ninguém pode ir até ele se o Pai que me enviou não trouxer. A palavra trouxer aí é elko no original em grego, e essa palavra significa o seguinte: compelir por irresistível superioridade. Ou seja, não é a pessoa ali tentando ir até ele, ou sei lá o que, não sei o que as pessoas podem dizer, é ele arrastando a pessoa à força até o Messias, porque essa pessoa não tem capacidade de ir até ele. É por isso que ele disse no início dessa passagem, João 6,44, ninguém pode vir a mim. Ou seja, a pessoa não pode ir até ele. É por isso que o Criador tem que trazer a pessoa à força até o Messias. João 6,44. Como eu falei agora, João 5,40, né? João 5,40, contudo não quereis vir a mim para teres vida. Então são passagens muito claras que está dizendo ali que a pessoa não tem capacidade de ir até ele. Então esse foi o vídeo, pessoal. É só um vídeo alerta mesmo para vocês tomarem cuidado com outro evangelho. E também para vocês se aprofundarem na leitura da Bíblia, tá? Se aprofundem na leitura da Bíblia. Aumentem o conhecimento de vocês para vocês não serem enganados por esses filhos do diabo.